todos os presentes. A você também, companheiro internauta, nosso boa noite. Que possamos ter nessa noite muitas alegrias, muitas felicidades. E trazemos na noite de hoje, aqui na Fraternidade Francisco de Assis, que fica localizado no bairro da Vila Prudente, São Paulo, o nosso companheiro Antônio Carlos La Ferreira. O Antônio Carlos já esteve conosco e hoje ele nos trará a palestra A Vida e os Nossos Desafios. Lembrando que o Antônio Carlos ele é trabalhador da Casa Cristo Redentor. A Casa Cristo Redentor ela fica localizada em Itaquera, no bairro de Itaquera, em São Paulo. Então, por gentileza, Antônio Carlos. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Muito xoxinho. Eu deixei de ver a novela O Astro para vir aqui e receber uma boa noite assim. Boa noite. Boa noite. E o Astro tá todo mundo já sabendo, que já falaram que até acabou, né? É isso mesmo? Que possamos nós mergulhar no íntimo de nós mesmos para nos conhecermos um bocadinho mais. Quem somos? A que viemos? O que é preciso fazer? De que forma fazer? Neste mergulho interno, haveremos de encontrar aquele a quem elegemos o mestre das nossas vidas, Jesus, que nos trouxe a página urgente da necessidade de amarmos. Encontrando Jesus, haveremos de encontrar o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, o bom senso. Kardec que nos auxiliou a compreender um tanto mais as lições de Jesus. Com certeza, em encontrando Jesus e Kardec, haveremos de ser mais felizes. Que nesse instante, a inspiração, a alegria, a paz, o bem, o amor, a esperança, a saúde, a cura, a força esteja conosco. Que assim seja. Mary Jane Medley de Bethune, ela fez um curso de costureira, porque ganhou uma bolsa de uma senhora costureira, e ela fez o curso para poder dar aulas. Quando ela se formou, para Mary Jane não tinha alunos, porque à época, nos Estados Unidos, a segregação racial era intensa e Mary Jane era negra. Quando ela foi nomeada, para ela não havia escola. E ela, diante de todos esses abatimentos, essas dificuldades, não cedeu. Não tinha alunos, não tinha escolas, mas ela havia se formado. Não teve dúvidas, não titubeou. Apanhou 3 caixotes de cebola vazio, levou para um canto de um terreno, de um depósito de lixo, colocou debaixo de uma árvore, convocou 3 filhos de escravos e passou a ensiná-los a ler e a escrever. Quando oportunamente soube que Henry Ford estaria em Osmond, uma praia da Califórnia, Mary Jane não teve dúvidas. Foi buscá-lo. Quando chegou no hotel onde ele estava hospedado, foi barrada a portaria, porque negro não poderia entrar, a não ser na condição de serviçal. Ela foi barrada e ficou refletindo de que forma iria até onde estava Henry Ford. Foi para o externo, para o pátio do hotel, contemplou os andares e não teve dúvida. Subiu pela escadaria de incêndio externa 9 andares. Saltou no corredor aonde ele estava hospedado. Bateu a porta. A porta se abriu. O seu mordomo, também negro, teve um espanto. Aquela mulher
procurando Henry Ford e baixinho sussurrou: "O que você quer?" "Eu vim para conversar com Mr. Ford." E ele sussurrou baixinho: "Você é louca? Saia daqui, porque ele não atende negros." E ela mais uma vez não se acanhou. Pronunciou em tom alto: "Eu sou Mary Jane. Vim conversar com Mr. Ford na entrevista que assinalei por telefone." De dentro, Henry Ford escutou a voz da mulher e disse: "Entre, senhora." Ela piscou para o mordomo e avançou. Quando Henry Ford a vê, tem uma surpresa. "Mas eu não sabia que a senhora era negra." Ela deu um sorriso imenso e disse: "Não totalmente, porque eu duvido, senhor, que te encontre alguém com dentes mais brancos e olhos mais alvos do que os meus." Ele deu uma gargalhada agradável e, já de princípio, admirou aquela mulher que deixava as mesquinharias humanas de lado e ele, reencarnacionista, uma criatura extremamente humanitária. "Pois então, o que deseja de mim?" "Eu vim aqui lhe pedir ajuda, porque eu desejo que o senhor amplie, aumente e me ajude a construir a escola dos meus sonhos. Eu tenho uma escola, mas eu quero que o senhor, com o seu dinheiro, me ajude a ampliar a minha escola. E vim lhe convidar, fazer um convite, para que me acompanhe até ver a minha escola e ver o que é possível fazer." E Mr. Ford aceitou o convite, preparou-se e logo em seguida os dois estavam descendo pelo elevador por onde ela não pudera subir. E ela, ousada, passando pela portaria, com a maior intimidade, apanha o braço de Mr. Ford e ainda faz pose para o recepcionista que não lhe deixou subir de braços dados, que não deixou subir, e ela de braços dados com Mr. Ford. Subiu no carro, um carro coupé preto, e ela desfilando pelas ruas de Osmond, contemplando a todos. E o carro seguiu na direção em que ela orientou, e foi encaminhando, foi seguindo, e Mr. Ford percebeu que ia saindo da cidade para um local mais ermo. E vai avançando quando de repente ela pede: "Pare, chegamos na minha escola." Os dois descem, ele olha e diz: "Senhora, aonde está a sua escola?" "Ali." "Mas senhora, ali é um depósito de lixo." "Eu sempre me esqueço dos detalhes. Eu lhe quero dizer que a escola dos meus sonhos está aqui." E apontou a cabeça. "E eu quero que o senhor, com o seu dinheiro, tire ela daqui e coloque ali." À época, ele doou $20.000 a Mary Jane. Ela construiu a escola. No ano de 1900, até o ano de 1969, essa mulher havia educado milhões de negros americanos, dando-lhe dignidade, cultura, falando de liberdade, falando de respeito, de fraternidade e de amor. Avançou o tempo, quando Franklin Delano Roosevelt, devido à guerra, cortou as subvenções. Ela não teve dúvida, agendou uma audiência com Roosevelt. Quando ele adentrou, antes de sentar-se, pôs-lhe o dedo na face e diz: "O senhor não vai cortar as subvenções das minhas escolas." Ele se ergueu da cadeira, irado, e disse: "A senhora sabe com quem está falando? Eu sou o presidente." Ela deu um sorriso discreto e disse: "Eu sei. E o senhor sabe que eu sou eleitora, e eu não vou me esquecer das nossas conversas." Ele pediu para que ela sentasse. E as escolas de Mary Jane foram as únicas, à época, que não tiveram as suas subvenções cortadas. Tamanha a sua perseverança, tamanha a sua ousadia. Avançou o tempo e no sul, onde a segregação racial
muito mais intensa, muito mais difícil. Ela teve uma dor, buscou-se um atendimento e foi diagnosticado uma apendicite. Foi transferida a um hospital, levaram-na ao centro cirúrgico. Ela estava sozinha na mesa cirúrgica, quando de repente entra a equipe para poder operá-la. Todos se assustaram quando viram uma negra à mesa cirúrgica. Eles se entreolharam, os cirurgiões disseram: operar uma negra? Não. Viraram as costas e saíram da sala. Ela ficou só. Olhou por uma janela que havia na sala cirúrgica e olhou o céu e se pôs em prece. O Senhor deve estar brincando comigo. Deve ter me dado essa apendicite só para testar-me. Eu te quero pedir que se me ajudar a sair desta sala, eu te prometo que na América em que o Senhor colocou no mundo, negro algum irá morrer, tão pouco por ser pecado de ser negro, porque eu não vou permitir. Saiu da sala cirúrgica, abriu uma escola de medicina. Essa mulher, a essa altura, mais à frente, conselheira para assuntos raciais da ONU, da Unesco, um vulto venerando no mundo. E ela mesmo conta que, certa feita, numa cidade do sul, aonde a segregação era muito violenta, ela estava no corredor para os negros no aeroporto, quando um jovem branco saltou a linha divisória, abraçou-a, chamou-a de mãe. E o seu amigo lhe puxou e disse: você é louco? Abraçar uma negra? E ele, reverenciando Mary Jane, diz: é por esta negra que eu estou indo para a Guerra da Coreia. É com ela que eu aprendi liberdade e democracia. Foi com ela que respeita a tudo e a todos, independente de credo religioso, de cultura, de cor. Quando fui chamado para a guerra, para ir para uma tal Coreia, eu não me lembrava mais onde ficava, quem estava lá. Busquei meu professor de geografia para que ele me localizasse e me dissesse detalhes, porque eu tinha que lutar lá para defender a democracia e a liberdade que aprendi com ela. Ele me orientou, e é por isso que eu respeito muito, porque foi com ela que eu aprendi a liberdade. Ela mesma escreve um tempo depois que, daquele dia, ela poderia ter morrido, porque a sua vida estava pautada dentro de êxito, porque ao menos uma única criatura havia compreendido a necessidade de respeito, de fraternidade, de bem. O exemplo de Mary Jane Madeleine Bethune é fantástico. E por que eu pensei ele hoje? Porque ele nos fala de vida, nos fala de amor, nos fala de perseverança, nos fala de luta, nos fala do primeiro passo. Que todos nós temos nossas grandes dificuldades. Não há ninguém aqui que não tenha dificuldades. Todos nós temos problemas, temos desafios, temos obstáculos a superar. Todos nós. A vida, estamos inseridos na vida para que possamos aprender a desenvolver a nossa inteligência e o nosso sentimento. E sempre, a cada hora, a cada dia, cada tempo, demanda, na nossa experiência, o perseverar, o continuar. A porta se bate, que se fecha, nós precisamos buscar contornar para poder seguir na direção de uma outra oportunidade, de um novo momento. E Mary Jane, sempre a lutadora, a que persevera, a que busca, a que avança, e que para nós é grande lição, porque todos nós temos os nossos obstáculos, todos nós temos as interposições no caminho, dificultando, exigindo de nós a atitude, o primeiro passo para poder seguir à frente. Buscando no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Hoje ninguém vai assistir a novela, como é que chama? Passione já foi, né?
Como chama a novela de agora? Fina Estampa. É coisa chique isso, né? Fina Estampa. Hoje ninguém vai assistir, vamos ler o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o Pereirão não vai bater em ninguém, então... É Pereirão que chama? É a Griselda, né? Pereirão é feio. É Griselda? Ninguém deixa... A Griselda não vai bater em ninguém, então hoje nem precisa ver. Porque daqui a 30 dias vocês podem ver que vai ser a mesma coisa, a gente não vai perder coisa alguma, né? O Evangelho, ler o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, fantástico, porque ele nos fala de nós, para nós, do nosso dia a dia. Fala-nos dos desafios que todos nós temos, não há ninguém que não tenha, todos nós temos os nossos desafios, nossas dificuldades. Então ele traz os desafios diante da vida, para que nós possamos ter aberto um horizonte maior para compreender, evitando, desculpe a gíria, não empurrar a vida com a barriga. Eu vou indo no vai da valsa. Não. Para que nós possamos entender melhor os desafios diante da vida. Traz à luz a ciência, a justiça diante da reencarnação. Porque a gente se acha pobrezinho, um infeliz, né? E que Deus nos castiga muito. Ele vem dizer que não, tudo está correto. Se há algo que dificulta, ele pede para que nós possamos observar as nossas posturas, a nossa conduta, como está a sua escolha, o que é que você faz por ti mesmo. Então ele traz à luz a justiça diante da reencarnação, dentro desse capítulo 5º. Ele fala das causas atuais e das anteriores às nossas aflições. Então, as aflições de agora, as causas de agora, e que a gente é louco para colocar a responsabilidade no passado ou nos outros, né? Então, no capítulo 5º do Evangelho, ele diz que as grandes dores das nossas vidas, da nossa vida, está inserida nas nossas posturas atuais. O que eu fiz no passado? Ou será que hoje a tua postura é de dureza, de dificuldade, de inflexibilidade, de teimosia? Quantos de nós hoje estamos infelizes? Será que é pelo passado? Provavelmente não. É pelo presente, pelo hoje, da forma como nós nos conduzimos. Será que nós somos flexíveis? Ou será que nós estamos orgulhosos? E aí hoje sofremos? Quantos somos infelizes? No lar, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com o pai, com a mãe. Muitas vezes pelo passado, provavelmente não, pela atualidade, pela nossa forma de conduzir as situações. Então aí nesse capítulo, ele fala das causas atuais e das causas anteriores ligado ao nosso processo reencarnatório. Mas diz que a grande problemática, a grande dor nossa hoje de dificuldades e sofrimento está inserida sob a responsabilidade das nossas decisões de hoje, de agora, da nossa postura. Fala também da importância do entendimento dos nossos desafios, de entender e compreender o que é que está acontecendo, por que é que eu estou sofrendo, por que é que esta lição vem a mim. E que na grande maioria das vezes nós seguimos, sem qualquer reflexão. Tudo tem um significado. Eu estou com uma gripe. O que é que significa isto? Será que não tem um sinal dentro desse aspecto? O que é que quer dizer isto a você? Será que você está com o teu campo de energia firme, intenso? Ou você está vacilante, temeroso, ansioso, propiciando para que você tenha um resfriado, uma gripe? Então tudo tem um porquê. E ele diz aqui na importância de nós entendermos os nossos desafios. Tudo aquilo que nos chega é um recadinho, é uma batida na porta dizendo: opa, olha, analise isto. E que pouco nós nos conhecemos. Nós sabemos da vida do outro. Lá fora a gente sabe de tudo.
A vida do vizinho, então, a gente conhece muito. A gente sabe a hora que chega, a hora que sai, quanto ganha, se trocou o carro, como é que faz. Então, e da gente a gente não conhece, mas dos outros a gente controla tudo. Sabe muito da vida alheia. E nos conhecemos muito pouco. E tem também, ele fala sobre o bem sofrer e o mal sofrer. A necessidade de nós entendermos, porque toda a vida nossa é aprendizado, toda a nossa trajetória é para que nós possamos registrar na alma, registrar com bem, com amor, todas as nossas lições. Porque se não aceitarmos bem, nós sofremos com muito mais intensidade e precisamos repetir a lição. A semelhança do aluno que dentro do ano letivo, se ele não consegue assimilar a lição de forma devida, o que acontece? Ele precisa repor isto no ano seguinte, ele precisa repassar a lição novamente para poder fixar em si. E ele diz aqui também a necessidade de nós compreendermos, de nós bem aceitarmos. Essa lição, a de Mary Jane e o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, vem exatamente falar da nossa vida, dos nossos obstáculos, das nossas dificuldades. Nós acreditamos que quem sofre somos só nós, que os outros não têm dor, não têm sofrimento. Sim, e nós achamos até que os espiritões também não sofrem, né? Só nós que sofremos, os espiritões não. E sofrem muito. Nós vamos pegar Bezerra de Menezes, que nós vamos encontrar na literatura, nós vamos encontrá-lo na vivência do Evangelho de Jesus, lá nos livros magníficos de Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, já Bezerra de Menezes, reencarnado, dando seu testemunho de dor, de sofrimento. Nós vamos encontrar Brasil, Coração do Mundo, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Emmanuel, de Humberto de Campos e de Francisco Cândido Xavier, no livro, nós vamos encontrar o anjo Ismael, o anjo tutelar da nação brasileira, convocando Dr. Bezerra para reencarnar em terras brasileiras. Um espiritão, não é um espiritão? É. E aí nós vamos verificar toda a trajetória dele de dificuldades, verificar a caminhada dele, quanto ele sofreu. No Ceará, o seu pai era dono de uma fazenda, perdeu tudo. De dono ele passou a ser trabalhador da fazenda. Ele, Dr. Bezerra, veio estudar na capital, no Rio de Janeiro, a época capital do Império, sem condições para poder estudar. Ele tinha que trabalhar para poder manter-se, com grandes dificuldades de aluguel atrasado, com dificuldades de manter-se. 5 anos ficou viúvo, 5 anos de casado, ficou viúvo, com 2 filhos, um de 3, que o tirou o chão, que o desorganizou internamente. Em 3 anos, aliás, em 1 ano e meio ele desencarnaram 3 filhos dele. Teve um processo de uma gastrite com 5 anos para poder ter melhoras. E nós, mas eu já tomei 2 passes e ainda não melhorei, né? Vou procurar um centro forte, né? Você fala, não, vou num centro forte. Mas 2 passes. Quantos anos nós caminhamos incrustando complexos, conflitos, dificuldades, dores, e queremos num passe de mágica que alguém retire as nossas angústias, as nossas dificuldades. Não é assim. Então, todos nós temos dificuldades, todos nós temos desafios, temos conflitos, tanto o espiritão quanto o espiritinho aqui, que sou eu, né? Vocês são tudo espiritões, né? Então, todos nós temos dificuldades. E dentro desse nosso problema, nós nos conhecemos muito pouco. Nós não temos controle de nós. Como eu disse, nós conhecemos
lá fora. Nós sabemos do outro, nós sabemos do externo, mas nós temos dificuldades de conhecer, de compreender a nós mesmos. Eu estive alguns dias atrás num fisioterapeuta, e nós não nos conhecemos no aspecto básico, no simples. Aí eu estive no fisioterapeuta e ela me olhou depois de avaliar e disse: olha, você não sabe sentar, tem que sentar em cima do isquio. E eu falei: eu nem sabia que tinha isquio e tem que sentar em cima dele. Aí fui no gastro, no médico especialista, o gastroenterologista, e ele me disse: olha, você não sabe comer. Não sei comer, não. Porque você tem que mastigar, se eu não me engano, são 32 vezes, é isso, uma bocada? Eu falei: meu Deus do céu, né? Eu que almoço em 5 minutos, né? 32 vezes. Aí ele me disse: você não sabe comer. Aí fui na nutricionista. Ela disse, depois da avaliação, disse: olha, você não sabe se alimentar, porque se alimenta de forma desordenada, não pondera, não tem o equilíbrio entre as proteínas, os carboidratos. Então eu não sei sentar, não sei comer, não sei me alimentar. E diante de tudo isso eu fui no psicólogo. E aí saí do psicólogo sabendo que eu não sou aquilo que eu achei que eu era. Então nós não nos conhecemos, nós conhecemos o outro. E aí temos grandes dificuldades de nos entender, de saber quais são as nossas potencialidades, quais são as nossas fragilidades. Nós não nos temos nas mãos. Eu tenho o outro, mas eu mesmo não me tenho nas mãos, porque eu não sei até que ponto eu avanço, quanto eu caminho, porque, desculpe outra vez a gíria, eu empurro a vida com a barriga, sem parar para refletir, sem parar para pensar, recordando que a vida é para que nós possamos desenvolver as duas asas. Quais são essas duas asas? Isso está filmando, é? E vocês estão me fazendo pagar mico aí. Quais são as duas asas de desenvolvimento da vida? Fale logo que eu estou ficando com vergonha aqui. A asa e a asa do sentimento. Marques da Cruz, ele fala que o pássaro, ele só consegue alçar voo quando ele bate em equilíbrio as duas asas. E nós vamos verificar, ele fala também a respeito do espírito, que ele só consegue alçar voo na direção de Deus quando ele tem em equilíbrio batendo as duas asas. A asa, rápido, da inteligência e do sentimento. Então, nós estamos na vida hoje para desenvolver essas duas asas, desenvolver a inteligência, raciocinar o que é bom, o que não é, as escolhas. A cada instante nós estamos em escolhas. A cada instante. Vocês vieram aqui hoje por uma escolha. Poderia ter ido para outro local? Sim. Abre a porta do guarda-roupa. Que roupa eu ponho? É uma escolha. Acertada ou equivocada vai depender da nossa inteligência e do nosso discernimento. Então, a vida é para que nós possamos desenvolver as duas asas dentro de equilíbrio, dentro dos sentimentos, da inteligência dentro dos sentimentos, pautando dentro do nosso processo de equilíbrio. E nós não nos conhecemos, temos grandes dificuldades dentro do aspecto básico, aquilo que eu falei na brincadeira, mas é realidade. Você não sabe sentar, não sabe comer, não sabe se nutrir, e você acha que é uma coisa e na realidade você não é aquilo que acha. Que na realidade são os aspectos básicos que nós temos grandes dificuldades. Então, nós não nos conhecemos. E diante de um desafio, o que é fundamental, gente, diante de um desafio? Dentro daquilo que nós falamos. Primeiro aspecto, diante de um problema, de um desafio, entender. Que é parar para refletir. E que nós, na grande maioria das vezes, nós reagimos ao invés de agir. Qual a diferença de reagir e agir?
Qual a diferença de reagir e agir? Fala, Júnior. Para reagir, você é provocado. E o agir? Tem que pensar. Isso. O agir passa pelo meu discernimento, aonde eu vou refletir, vou ponderar, vou pensar. Reagir, quando eu cheguei, o Júnior pisou no meu pé. Eu já fui para dar um sopapo nele. Aí vi ele fortinho, falei, não. Aí eu passei pela agir, né? É brincadeira ele não pisou no meu pé, não. Mas o reagir é isso. Nós vamos de impulso. Pisou, está aqui. O agir passa pelo nosso momento de reflexão. E diante de um desafio, primeiro aspecto é entender o que é que está acontecendo. Reflita, analisa, pondera, traga à tona os teus valores, para que você possa discernir, passar a agir, não reagir. Então, o primeiro aspecto diante de um obstáculo, entender. Você parou, refletiu, entendeu? O passo seguinte é agir, modificar a situação. Diante de um desafio, nós temos dois caminhos. Quais são esses dois caminhos? Agora não vou bater asa, só vou esperar. Diante de um desafio, quais são os dois caminhos? Enfrentar, agir, correr. Enfrentar ou correr. Né? Diante de um obstáculo, de um problema, nós temos dois caminhos: o positivo e o negativo. O positivo, enfrentar. O negativo, deixar coisas sem tentar solucionar, fugir. E quanto que nós revertemos essa situação? Quanto que nós buscamos o positivo? E o positivo deve ser meta nossa para enfrentar e para buscar o positivo. Como nós dissemos, todos nós temos, a todo instante. Só um parênteses aqui, eu me recordo de André Luiz. Ele diz assim: se você está saindo de um problema, se prepare, porque outro está se aproximando, né? Eu falei, mas é um espírito tão otimista, tão altruísta, né? Isso foi em 1936, por aí, 1940, quando ele falou isso, passou isso ao Chico, né? Por volta dessa época, mais ou menos. Isso foi aquela época, porque hoje, eu ando brigando muito com Jesus, porque hoje a gente nem resolveu um, já tem 2, 3 ali já engatilhando, né? Então nós sempre temos desafios e devemos ter como meta buscar o positivo, solucionar, não deixar sufocar. E nós temos grandes criaturas que nos ajudam a compreender isto. Albert Sabin, que desenvolveu o estudo da vacina da poliomielite, da paralisia infantil. E veja só, eu sempre me pergunto, será que eu faria semelhante a isto? Em 1931, ele começou a pesquisar sobre a vacina. 1931, sobre a poliomielite. Em 1954, ele testou a vacina nele mesmo, porque não tinha quem se dispusesse. Ele testou nele mesmo seu experimento científico. E a vacina da poliomielite só foi liberada para ser aplicado em 1960. 29 anos. 29 anos de estudo, de perseverança para execução de um propósito, de uma proposta. Veja só, eu sempre me questiono, será que eu seria tão perseverante, tanto quanto Mary Jane, tanto quanto fala Bem-aventurados os aflitos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da necessidade, da importância de avançar com os teus propósitos, com as tuas metas? Será que eu continuaria? Jô Clemente,
teve uma filha com necessidades especiais. Não buscou o negativo, não fugiu, buscou o positivo. Fundou a APAI, que beneficia milhares de criaturas, Associação de Pais e Amigos das Crianças Excepcionais. De um problema, de um obstáculo, poderia acabar-se. Não, tomou o rumo positivo, buscou o aspecto do bem, o aspecto do bom, para poder encontrar o aspecto positivo dentro da sua própria vida. No século XIX, na Alemanha, o homem tomava o café e todos os dias de manhã falava para a esposa: seu café é horrível. Eu falei, olhei para mim, brincadeirinha, calma, não é assim, né? Senão eu não tenho como dormir em casa hoje, né? Ele todo dia dizia: seu café é horrível. Todo dia ela amargava com a reclamação dele, falando do café, que o café era horrível. E depois de longo tempo, numa manhã, ela estava conversando com a vizinha, que é raro isso, né? A mulher falar e estar na vizinha conversando. Até achei estranho. Isso acho que é só na Alemanha, porque para cá não é assim não, né? Ela estava na vizinha conversando e foi escrever quando a vizinha utilizou um mata-borrão. Vocês sabem o que é mata-borrão? Umas 3, 4 cabecinhas fizeram assim. A maioria falou, está falando em japonês aqui, né? Mata-borrão não é da minha época, né? Não é da minha época. Mata-borrão é um papel que antigamente se escrevia a caneta tinteiro, que se molhava e saía um excesso, um excedente de tinta. Então, se depois da escrita se colocava esse papel que ele absorvia o excesso de tinta, né? Eu sou da caneta Bic, da época da caneta Bic, não sei nem o que é isso daí, né? E a vizinha utilizou o mata-borrão e ela teve uma ideia de coar o café com o papel mata-borrão. O nome dessa mulher, vocês conhecem? O nome dessa mulher da Alemanha do século XIX, Melita Bentz, que a partir daí criou o coador de papel. Do positivo, do negativo, aliás, para o positivo. Saber modificar, transformar o aspecto, buscar o positivo. E nós, na grande maioria das vezes, nós nos abatemos diante das dificuldades. Mas nós devemos percorrer o positivo, buscar. G. Mestrel foi pescar mosquito, isso é bom, né? Foi caçar moscas para fazer pesquisas, junto com o seu cão. E no mato, voltou sem pegar, mas ele e o cachorro voltou com muito carrapicho. Sabe o que é carrapicho? Que gruda na roupa. E depois, para tirar o carrapicho, como é difícil tirar o carrapicho. A dificuldade de soltar do seu cão e dele próprio o carrapicho. Mas aquilo lhe instigou. De que forma? Por que gruda tanto aquilo? Qual é o mecanismo que existe no carrapicho? E hoje a ideia de G. Mestrel é utilizado, eu tenho certeza que muitos de nós temos aqui hoje a ideia dele, de sair do negativo para o positivo. O que é que ele criou? O velcro, que nós utilizamos hoje em todos os lugares aí, roupa, bolsa e tanta coisa, o velcro. Thomas Edison, o que criou a lâmpada, quando lá dentro do seu experimento, lá novamente ele deu uma orientação e o seu colaborador disse: eu não vou fazer mais, porque nós já erramos mais de 100 vezes. E ele disse: alto lá, eu não errei mais de 100 vezes. A tentativa de criar a lâmpada, de fazer a incandescência no bulbo.
Eu não errei 100 vezes. Eu aprendi como não fazer mais de 100 vezes. Visão diferente. No experimento seguinte, ele nunca tinha feito, tirado o ar do bulbo, deixar vácuo no bojo de vidro. Ele nunca tinha deixado assim. Tirou o ar e aí sim teve a incandescência do filete e surgiu a lâmpada elétrica, a lâmpada incandescente. Depois de tantas experiências, sair do negativo para o positivo. Sempre buscar o enfrentamento, com equilíbrio, tentar avançar, fazer. O rei morreu e seu filho foi tomar o lugar. E as pessoas ali do redor disseram, olha, para que você assuma o reinado, nós temos um teste para fazer. Mas teste? Eu não sabia disso? Sim. Para que você assuma o lugar do seu pai como rei, você tem que passar por um teste. Mas e qual é o teste? Você tem que enfrentar 2 leões sem qualquer armas na mão. Ele disse, de jeito nenhum, né? Eu não vou enfrentar 2 leões sem armas, de jeito nenhum. E saiu, desistiu, eu não quero ficar então. Eu vou morrer, para que eu vou tentar? E saiu do palácio e foi para a rua. Saiu, se distanciou. Quando ele estava caminhando, um lhe perguntou, mas você está andando aqui sem armas? Mas por que eu tenho que andar armado? Por causa dos leões. E foi para outro local, também foi abordado, mas você está andando aqui sem armas? Por que eu tenho que andar armado? Olha, pelo ataque dos leões. Voltou para o centro do vilarejo e também foi abordado. Você está andando sem armas? Sim, eu estou. Os leões vão te pegar. Aí ele pensou, se eu tenho que andar, se eu vou morrer lá fora, eu morro lá dentro, mas pelo menos sou rei, né? Tenho as minhas coisas lá. E voltou e disse, olha, eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar a situação, porque se eu tenho que ir lá fora, eu corro o risco de morrer com o leão, eu vou correr aqui, mas pelo menos eu garanto o meu reinado, né? Tenho a minha boquinha, né? Garanto as minhas coisas. E foi preparado o teste, ali na arena, 2 leões, e eu disse, agora vá, pule. E ele, temeroso, pulou. Quando ele pulou, os 2 leões correram, assustados. E ele ficou e falou, não, esse é o teste. Mas como teste? Você acha que nós iríamos pôr a risco a vida do nosso rei? De forma alguma. São leões que são medrosos, que são adestrados para isto. Nós não vamos colocar a vida do rei em jogo. Nós estávamos apenas desejando testar a sua coragem, o fazer, o realizar, o ir ao encontro. E que nós precisamos buscar realizar dentro das nossas vidas todo o possível. Temos obstáculos, temos dificuldades, e buscarmos o positivo, aprendermos a lição dentro da nossa inteligência, dentro de colocar o nosso sentimento, o amor, dentro de todo esse nosso processo. Aí nós vamos ser felizes para o resto da vida, é isso? Como não? Como é o nominho do senhor? Seu Fernando se assustou comigo e falou... Nós vamos ser felizes para o resto da vida? Fala, seu Fernando. Seu Fernando até se calou, coitadinho. Tá certo, seu Fernando, não vamos. Nós não podemos nos iludir com isto. Temos obstáculos? Sim. Mas agora eu vou na casa espírita, tudo está resolvido. Equívoco. E se alguém falar isso, cuidado, porque não é assim. Tudo nos dá base, nos dá condição para que nós possamos trabalhar conosco e enfrentar os nossos obstáculos. Com dificuldade? Claro que sim, porque não há mágica. Não há mágica. Tudo demanda do nosso esforço, da nossa atitude. Bom, todo tempo feliz, impossível. E nós temos que tomar cuidado para não nos enganarmos. Isso é importante. Cuidado para não viver iludido e enganado. Não, nós vamos ter dificuldades, sim. Vamos ter, mas nós não podemos nos enganar. Tinha uma criatura que vivia no mundo mágico. Tudo estava bem. Tudo está bem, tudo está bem, tudo está bem. Cuidado, porque aí é um equívoco. Nós temos que ter o equilíbrio, o meio termo. Mas tudo estava bem. E ele trabalhava colocando neon, aqueles luminosos em prédios, sabe?
que se tem, aqui em São Paulo não tem mais, mas ele trabalhava. E um dia, ele estava no 20º andar de um prédio e caiu. E uma senhorinha o viu quando ele passou no 10º andar. E perguntou para ele, tudo bem? Ele disse, até aqui está tudo bem. Caiu e morreu. Então, nós temos que buscar é impossível, essa daí é meio pesadinha, né? Acho que os espíritos até saíram, falaram, oh meu Deus do céu, tenha misericórdia dele, né? Acho que foram pedir a Jesus por mim, os espíritos aqui. Então, nós temos que ter essa consciência, nós temos que ter essa consciência de que viver totalmente feliz, não. Mas nós temos o controle, o equilíbrio. A senhora pode dar risada, que senão eu também não consigo aqui. Lembrar, gente, que dentro da nossa vida tudo tem mudanças. E às vezes nós somos, na grande maioria das vezes, avessos a modificações. Os conceitos se modificam e nós temos que estar abertos a essas modificações. A nossa própria vida e saber que a rotina é ferrugem na nossa alma. Então, os conceitos mudam, as situações se modificam e nós temos que estar aberto para poder entender tudo aquilo que nos cerca. A rotina cria ferrugem na nossa alma. Tudo modifica. Os conceitos. O meu avô, com a minha idade, era um velho. O meu pai, na minha idade, era um senhor. E eu ainda sou um menino. Não terminou de crescer o cabelo ainda, ó. Os conceitos se modificam. E precisamos tomar cuidado porque a rotina enferruja a alma. Precisamos ter equilíbrio, porque não podemos extrapolar, mas todo o passo deve ser muito bem pensado. Mas lembrar que é preciso se modificar, porque senão a gente fica na mesmice, e a mesmice não gera gás, não gera energia, não gera forças. É importante, eu acho que eu não tenho muito tempo mais, né? Eu falei que a rotina e que a gente precisa ter equilíbrio. Uma vez eu fui falar sobre rotina, e quando eu saí de falar rotina, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, você é audacioso, né? Porque você vai falar de rotina e você é criatura extremamente rotineira. Eu vestir e voltei para casa pensando naquela coisa da rotina. Eu falei, não, eu preciso dar um passo, buscar para sair da minha rotina. E rotina não é, não, hoje você vem para cá, amanhã você vai para lá. Não, é você verificar a forma como você anda, como é que você pensa, os teus conceitos. E aí, até a forma de vestir. E aí eu sei que 2 ou 3 dias depois, eu fui trabalhar, pus uma calça diferente, fui com uma camiseta toda colorida, um baita de um carrão aqui, pintado, e fui para o trabalho. Logo em seguida, eu falo que ele é o meu dono, né? O meu chefe, que é o dono da empresa de trabalho, me chama para ir uma reunião com os advogados no Hospital Santa Marcelina, e lá fui eu, daquele jeito, né? E conversamos, as irmãs gerentes de lá, os advogados, nós conversamos. Quando eu saí do escritório junto com ele me perguntou, você vai ao show? E era o dia que tinha apresentação do U2 aqui em São Paulo, né? E eu falei, não vou. Mas por quê? É porque você está vestido para ir para o show. Aí eu percebi que tudo tem momento e que nós precisamos do meio termo, do equilíbrio. Precisamos tomar cuidado com a rotina, porque ela enferruja a nossa alma. Mas nós precisamos ter o equilíbrio para saber o momento e bem pensar. Dentro de todo esse aspecto de realizar e de fazer, a motivação. Nós temos a motivação externa e a motivação interna. A motivação externa, ela é superficial. Ela vem e vai. Eu vejo isto dentro da casa espírita. Nós temos vários cursos em nossa casa, vários cursos, e aí tem um punhado de alunos.
Tem o curso de educação mediúnica, o curso de passes, aí nós temos lá 80 pessoas que encerram o curso de passes. Para o trabalho efetivo, vão uns 30, mas 80 fizeram. Daqui 6 meses, tem 3. A motivação externa é superficial. Faz para chamar a atenção, faz porque alguém algum dia disse, olha, do tal do bônus hora, você trabalha e você vai ganhar a tua casinha lá no céu, aquela coisa toda. Então a gente faz externo porque alguém nos informou, mas não é porque é algo refletido, algo trabalhado no teu interno, que é diferente da motivação interna. Quando você faz, mastigou, refletiu, pensou, vê quanto de paz, de repente nós citamos aqui o trabalho na Casa Espírita, o quanto de paz isso te traz. E aí sim você se motiva internamente, não para fulano, não para ciclano, não para beltrano. Mas quando nós nos motivamos dentro do nosso íntimo, aí sim é que se persevera essa motivação. Fazer por prazer. Isso sim persevera conosco. Vigiar o nosso pensamento. Isso é fundamental. Eu tenho que terminar, é isso, né? Vigiar o nosso pensamento. O nosso cérebro, ele não registra o que é pensado e o que é vivido. E tudo aquilo que nós temos na mente desemboca em realizações, em energia. E aí vem aquilo que você sente, aí o que o Cristo disse, onde está o teu coração, né? Onde está teu coração? Aí você cria todo um campo de energia. Então o cérebro, ele não identifica o que nós pensamos das nossas atitudes. Tinha até um exercíciozinho que a gente podia fazer, mas eu não posso por causa do tempo. Se você pensa, você já tem todo um desencadear de hormônios, de reações. O que é que você pensa? O que é que você faz contigo? Como você se trata? Porque isto cria um campo de energia que te traz saúde ou enfermidade. Dentro de todo esse processo nosso, diante dos nossos desafios, o mecanismo de buscar o positivo demanda, logo que nós falamos lá no início, fazer, realizar, ter atitude. Eu queria encerrar com uma historinha que eu acho assim muito gostosa e que é muito importante. Uma fila para office boy, uma vaga. Tinha 99 pessoas na fila. Chegaram 2 rapazes, o 100 e o 101. Um olhou, viu aquela fila gigante, uma vaga, saiu, foi embora. O outro permaneceu. Depois de algumas horas, ele fez um bilhete, escreveu um bilhete e passou para a frente. E no bilhete ele dizia assim: Senhor examinador, não tome nenhuma atitude, não escolha ninguém antes de me entrevistar. Eu sou o 100º da fila. Foi contratado. A atitude, o fazer. Prentíssimo Ford, ele diz que nós temos que ter a cada manhã um novo sonho, um novo pensamento, uma nova diretriz. Porque a realização nos dá gás, dá esperança, dá ânimo, dá força para que nós possamos avançar. Todos nós temos desafios, todos nós, não há ninguém que não os tenha, mas demanda de cada um de nós pararmos, refletir um bocadinho, o que isto quer dizer a mim? Qual a lição que está me ditando? Introspectar-se em si mesmo e verificar quanto de potencialidade eu tenho e temos. Sois deuses, disse o Cristo, falando que nós temos muitas possibilidades dentro de nós e que precisamos deixar isto aflorar. 2 caminhos nós temos diante do obstáculo: o negativo e o positivo, fugir ou enfrentar.
E o enfrentar é a melhor solução. E com certeza, o amor de Deus sempre está conosco, sussurrando aos nossos ouvidos da alma, para que nós possamos trilhar em caminhos de maior saúde e de maior paz. Muito obrigado, um abraço. Bom, Antônio Carlos, nos resta agradecer a sua presença, por tudo que você nos trouxe na noite, né? Na certeza, não é, gente, de que ele nos deixa aí uma tarefa de casa, né? Onde nós possamos refletir, como ele bem falou, buscando então a nossa transformação. Queremos agradecer a presença de todos os presentes na Fraternidade Francisco de Assis, bem como a vocês, companheiros internautas, por mais essa noite, por estar junto de nós. Que possa Deus nos abençoar e que possamos ter uma semana de muita paz, muita luz, muita saúde, muita alegria. Muito obrigada a todos.